Bernardo Figueiredo tem 61 anos, é economista e é presidente também da recém-criada Estatal Federal Empresa de Planejamento e Logística, a EPL. Figueiredo é formado em Economia pela Universidade de Brasília. Foi diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, de 2007 a 2012. Figueiredo começou a carreira no ramo dos transportes ainda na década de 70 como estagiário e depois funcionário do GIPOT, a extinta empresa brasileira de planejamento de transportes. Especializado na área, atuou também na Siderbras e na Valec. Foi assessor especial da Casa Civil quando Dilma Rousseff era ministra nesta pasta. Durante a gestão de Figueiredo na ANTT, o governo amadureceu o projeto de construir o trem-bala em parceria com a iniciativa privada. Agora, Figueiredo será o homem forte da presidente Dilma Rousseff à frente de diversos projetos com o setor privado, incluindo estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a entrevista é sempre gravada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é Bernardo Figueiredo, presidente da recém-criada EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Olá, Bernardo Figueiredo, muito obrigado por estar aqui presente no estúdio da Folha, em Brasília. Eu começo perguntando, o Brasil tem o Ministério do Trabalho há muitos anos, tinha empresas nessa área de transportes, tem a Valec. Em anos recentes, criou-se a Agência Nacional de Transportes Terrestres, as agências reguladoras em geral. Por que o Brasil precisa de mais um órgão como a Empresa de Planejamento e Logística? Prazer estar aqui, Fernando. Eu acho que talvez essa seja a coisa mais unânime no mercado, é a necessidade da criação de uma estrutura para fazer o planejamento de logística e transporte de uma forma geral. Desde a extinção do GIPOT, existe um espaço vazio que nunca foi ocupado por ninguém. Só para os internautas entenderem, o GIPOT foi criado em 68, 9 e durou até o final dos anos 90, é isso? E o que era o GIPOT? O GIPOT era um grupo, começou nos anos 60 como um grupo executivo e em 1973 virou empresa pública e foi extinta quando foi criada a agência em 2001, 2002. Então, desde essa época, existe um vazio e a gente percebe muito claramente quando você vai estudar um programa como esse, que está sendo agora montado pelo governo, existe uma carência de informações consistentes, de informações detalhadas, de uma série histórica de informações que, eventualmente, existe dispersa e com metodologias diferentes em diversos órgãos, quando você tem que consolidar é muito difícil. Mas essa não era a função do Ministério dos Transportes? Não, o Ministério, assim, quem estava fazendo esse trabalho era a Secretaria de Política do Ministério. Só que é uma estrutura mais burocrática, menos focada nisso. Ele tem, junto com isso, muitas outras atribuições. Então, isso acaba sendo uma coisa meio não tratada da forma adequada. O próprio TCU aponta diversas vezes a necessidade de ter uma série histórica de informações para orientar melhor os projetos. Então, assim, a ideia é ter uma coleta sistemática de informações e mais do que isso, a gente ter uma estrutura que antecipa os problemas. A gente é muito reativo em relação aos pontos críticos da infraestrutura, do sistema de transporte de uma forma geral. Então, é necessário ter uma estrutura que esteja pensando e antecipando os problemas para que a gente possa agir antes que eles ocorram. Mas, Bernardo, só para insistir, não há uma sobreposição de funções? Porque eu fico pensando, quando a gente pensa no Brasil inteiro, pensa na educação, na saúde, nas áreas clássicas onde o Estado atua, todas elas têm um ministério. Nessa ótica de criar uma empresa de logística e planejamento para os transportes, também não seria necessário, então, criar uma para a saúde, outra para a educação, porque os ministérios não dariam conta?
Não sei, eu não conheço essas áreas. Na área de transporte, esse é um instrumento fundamental. E isso é, assim... Não tem como o Ministério dar conta disso, na sua opinião? Eu acho que não. Assim, ele não tem estrutura suficiente para isso. A gente está prevendo, para essa fase inicial, ter uma equipe de 150 pessoas focada nisso. O Ministério não tem essa possibilidade, não tem equipe, não tem como fazer uma contratação como uma empresa tem, né? Então, acho que assim, esse é o ponto. Ontem eu estive na CNI, lá no evento que eles estavam lançando um projeto que eles trabalharam. É unânime no setor privado a necessidade e a oportunidade de criar uma empresa. Sabe a impressão que a gente tem, quem está de fora? É que as estruturas do Estado, os ministérios ficaram muito politizados, muito burocráticos, muito obsoletos na sua governança ali e o governo, sem ter como resolver isso, vai criando outras estruturas que sejam mais magras, mais firmes e robustas para trabalhar efetivamente na governança de um setor. É isso. Assim, eu respeito a forma que você vê, mas eu acho que o Ministério tem uma função de coordenação das diversas áreas que estão subordinadas a ele, a Valec, o DENIT, a NTT, hoje a ANTAC ainda é vinculado ao Ministério de Transportes, e você exigir que ele faça esse trabalho de coordenação, de controle de qualidade, de definição de uma política, e também você separe da rotina do dia a dia uma estrutura para ficar pensando o futuro, pensando os próximos passos, subsidiando com trabalhos as decisões que ele toma, eu acho que não seria eficiente fazer isso no Ministério do Transporte. Entendi. A EPL vai ser uma empresa que tem 150 funcionários, como você disse, vai ficar em Brasília. Como que vai ser a estrutura, a rotina de funcionamento dela? A princípio, nós vamos ficar em Brasília só, é uma estrutura em Brasília. A EPL, na verdade, é uma transformação da ETAV, quer dizer, não está se criando uma nova empresa, está se ampliando o escopo da empresa de trens de alta velocidade. Existe a previsão de ter escritórios regionais. No caso do trem de alta velocidade, está previsto ter em Campinas e no Rio. E agora isso foi um pouco aberto, né? Tem possibilidade de implantar onde for necessário, quando for necessário. Entendi. Mas hoje a gente não tem essa previsão de ter essa necessidade. A ETAV vai ficar, vamos dizer, embutida na EPL ou vai ficar separada? Não, é a mesma empresa. É a mesma coisa. É a mesma empresa, Não, vai ser como se fosse um departamento dentro da EPL que vai cuidar disso? Ou como vai funcionar? Na verdade, a gente está estruturando a EPL com uma estrutura mais leve e mais flexível. Então, na verdade, nós vamos ter núcleos de excelência em engenharia, em serviço, em infraestrutura, em meio ambiente. E nós vamos funcionar um pouco no sistema matricial, quer dizer, o TAV vai ser nós vamos fazer uma gestão por projeto, mas com os núcleos de excelência fazendo projeto de ferrovia, de portos, quer dizer, um projeto de engenharia, um engenheiro capaz de fazer um projeto de engenharia, ele é capaz de fazer um projeto de engenharia de qualquer uma desses. A EPL é uma empresa 100% estatal federal. Ela é uma SIA de capital fechado, 100% público. E como que vai ser a regra de governança e transparência dela? Eu pergunto à luz agora da Lei de Acesso à Informação. Ela vai seguir a mesma regra dos ministérios, divulgar todos os seus dados, salário de funcionários, balanços, essas coisas? Claro, e mais do que isso. Assim, nós vamos, assim que o programa estiver fechado, nós vamos criar um hot site, onde nós vamos dar transparência a todos os passos de todos os projetos que tiver a cargo da EPL. Desde das contratações até os resultados. A gente acha que a transparência é a única e a principal defesa do gestor público. E nós queremos que esse projeto seja acompanhado sistematicamente por todo mundo. Então vai estar na internet lista de todos os projetos, cronograma de execução, valor empenhado, gasto, essas coisas. Relatórios de acompanhamento, resultados de estudo. Às vezes você tem alguns vícios nas coisas porque alguma informação ela fica retida muito tempo e só sai na hora da licitação. Nesses projetos, não. Se eu fiz o estudo de demanda, esse estudo está pronto, ele é publicado na mesma hora. Então, todo mundo fica sabendo de todas as informações ao mesmo tempo e da mesma forma. Qual que é a sua expectativa para que isso tudo esteja disponível?
A expectativa é que os programas de aeroportos e portos sejam lançados agora em setembro, né? E assim que concluir, for lançado, a gente já abre o hot site, ele já está estruturado e nós estamos trabalhando agora no conteúdo dele. Então, estamos falando setembro, outubro vai existir já esse hot site da EPL com os dados que já existam à disposição. É isso. Quando a empresa foi anunciada, a presidente anunciou todo esse plano de investimentos, falou-se em valores, falou-se em 133 bilhões de reais. Poderia explicar mais uma vez, né, que já foi explicado pela presidente, a que se refere tudo isso? Quanto tempo para que isso seja de fato investido? Quanto é privado, quanto é público? Bom, o programa de 133 bilhões, ele é para ser executado em 5 anos e é para ser contratado todo no ano que vem. Então, é um programa para iniciar a implantação aí em 2014 e concluir em 2018, né? A que se referem os 133 bilhões? São 91 bilhões para ferrovia e 42 bilhões para rodovia. Todo o programa vai ser executado por concessão. A participação pública, no caso de rodovia, é zero. No caso de ferrovia, na verdade, o governo vai tomar o risco do negócio. Então, existe uma expectativa de que o governo recupere 60%, 70% desse valor. E, portanto, o valor, os 90 bilhões que serão investidos. Então, teria, a princípio, uma participação do poder público da ordem de 70%, 30%, de 20 e 30 bilhões. Né? Mas pode ser zero também, e pode ser um resultado positivo. Porque, na verdade, no caso de ferrovia, o governo está apostando que a infraestrutura é um instrumento suficiente e necessário para alavancar o desenvolvimento e a atividade econômica. Foi anunciado que, no caso das ferrovias, o governo assume parte do risco porque ele compra a capacidade operacional, não é, das estradas de ferro, e daí revende e tem aí, enfim, algum retorno, que é esse que você está mencionando. E a minha pergunta é, quanto tempo no seu cálculo será necessário para que essa malha ferroviária seja autossustentável e funcione no âmbito privado apenas e não com a ajuda do governo? Na verdade, a ajuda do governo tem 2 objetivos. O primeiro é você criar um ambiente mais competitivo na disputa pela concessão. Quer dizer, na hora que você assume o risco de demanda e todo o risco de mercado é assumido pelo governo, você amplia o universo de investidores que se interessariam por esse negócio. Um investidor estrangeiro, por exemplo, ele entende, ele percebe o risco de demanda de uma forma muito mais forte do que o investidor nacional, eventualmente, pelo desconhecimento da realidade econômica do país. Então, ao tomar o risco de demanda, eu estou ampliando, eu estou criando condições objetivas de ter uma maior disputa pela concessão. Mas existe um outro objetivo, que é, ao assegurar que toda a capacidade da ferrovia está vendida e que o risco do negócio é apenas o risco da engenharia, da construção e da gestão dessa ferrovia, nós vamos construir um preço no leilão, um preço que seria o pedágio da circulação dos trens, em situações otimizadas. Quer dizer, aquele é o menor pedágio possível para aquela ferrovia, porque é o pedágio construído num processo de concessão que é competitivo, que é disputado, então as empresas vão fazer uma oferta o mais baixo possível, considerando os custos de construção. E do outro lado é um sistema, é um pedágio construído na plena utilização daquela infraestrutura. Então nós vamos repassar no mercado o direito de circular trens nessa ferrovia no melhor preço possível e num preço que é fixo para todo mundo e fixo no longo prazo. Quanto tempo vai demorar para isso amadurecer, como eu disse antes, e para que daí o governo possa ir aos poucos saindo e não tenha mais que ser o garantidor do risco? Assim, você tem hoje um estudo de mercado, quer dizer, e o estudo de mercado, ele pega a situação atual, é difícil você pegar o efeito indutor da infraestrutura no mercado. A gente prevê que o prazo de maturação desse projeto é de 5 a 6 anos.
depois de implantado, na base atual. O que nós vamos fazer é que nós temos um período de 5 anos em que essa infraestrutura vai ser construída. E ela vai ser construída com muita previsibilidade para o mercado. Quer dizer, eu tenho uma concessão, eu tenho uma empresa privada que tem um cronograma, tem um contrato que ela tem que cumprir aquele cronograma. Então o mercado já vai perceber que é previsível que aquela infraestrutura aconteça. Nesses 5 anos, eu acho que nós vamos construir uma outra expectativa com relação a essa infraestrutura. Então, empresas podem se projetar instalando porque vai ter a infraestrutura. E nós já vamos começar a vender essa capacidade imediatamente. Uhum. Assim, na hora que fechar o leilão, que tiver o preço formado, já vai ser, e também um processo aberto. Assim. Claro. Existe a disponibilidade de circular tantos trens em tal ferrovia, por tal preço. Então as pessoas já vão começar. Nós vamos ter 5 anos de trabalho prévio de criar, de animar o mercado. De criar... Mas e pós 5 anos? E daqui 10, daqui 15 anos? Qual que é a expectativa da necessidade da presença do Estado? Ou ela vai ser perene? Não, a presença do Estado é absolutamente... Ela é só um veículo, de um lado, de garantir o melhor preço e a maior competitividade, e de oferecer isso no mercado. A Valec não interfere nesse processo. Ela não vai fazer negociação. O preço está definido, a capacidade está definida. Então, a função da Valec é simplesmente de fazer a ponte entre o concessionário e o usuário. Pode chegar um momento em que essa ponte não é mais necessária, mas assim, ela também não é um elemento que atrapalha. O foco do concessionário é garantir a capacidade da ferrovia, o desempenho dos trens e fazer ampliação de capacidade sempre que necessário. É esse o foco dele. Ele não tem que se preocupar com o mercado e ele tem que ser neutro com relação ao mercado. Uma das metas da EPL é integrar as diversas modalidades de transporte no país. Como é hoje a distribuição percentual em modos de transporte de cargas no país, quanto a rodovia, ferrovia, e qual é a meta em 5 ou 10 anos para essa distribuição percentual? Fernando, essa é uma boa pergunta e eu vou falar a minha visão pessoal disso. Assim, hoje o que se diz é que a ferrovia tem cerca de 20%, a rodovia 60%. Esses números são confiáveis? Pois assim, não existe um trabalho de levantamento disso. Eu acho que um dos principais trabalhos, o primeiro trabalho, que é a minha meta de trabalho dentro da EPL, é exatamente fazer uma ampla pesquisa de mercado. A última que foi feita em bases técnicas, de uma forma ampla, de uma forma tecnicamente bem construída, foi nos anos 70. De lá para o que tem hoje é uma atualização desse número. Deteriorou muito o uso de ferrovias, né, dos anos 70 para cá, quer dizer, diminuiu, eu quero dizer, muito. Tem até uma estatística interessante, é que em 1993 a rede bateu o recorde de transporte, que era um pouquinho acima do que ela transportou no final dos anos 70. Então, assim, nos anos 80 teve em função até da situação econômica do país, diminuiu muito. Depois que foram concedidos para a iniciativa privada, alguns segmentos cresceram bem. Por exemplo, transporte de minério, até em função do mercado de minério. Cresceu muito, soja cresceu muito. Mas a ferrovia é muito focada nesses mercados. Agora, qual que é, já que não há estudo científico, qual que é o seu palpite do percentual de divisão entre os modais de transporte de carga hoje? Eu prefiro raciocinar o seguinte, se nós excluirmos dessa estatística o minério de ferro, a participação da ferrovia é menos que 10%. E assim, o resto fica para rodovia? O resto é caminhão. E esse que é o grande desafio. Como é que... Porque, assim, o que está no caminhão hoje, a ferrovia não tem equipamento para transportar. Porque os equipamentos que a ferrovia tem é para transportar minério e soja. Você não tem vagões para transportar contêiner, vagões fechados para transportar carga de alto valor agregado. Então, não tem velocidade na ferrovia. Hoje, esses trechos que vão ser modernizados, a velocidade é 10, 15 km por hora que o trem circula. Então, essa velocidade não viabiliza você fazer um investimento numa locomotiva moderna de 2 milhões de dólares e vagões. O que seria ideal para o Brasil em termos percentuais entre rodovias e ferrovias ou hidrovias, que seja? Eu não gosto muito desses
parâmetros, falar assim, o ideal é isso. Mas o que seria desejável? Assim, se fala que é 30%, 35%, e você olha muita experiência, você olha muita experiência internacional. Mas se você pegar, por exemplo, a densidade da malha dos Estados Unidos, que tem uma participação em torno de 40%, ferrovias. Então, assim, eles têm uma malha densa que cobre o território todo americano, que é uma malha moderna. Isso propicia ter 40%. Mas hoje nós estamos muito longe de ter essa mesma cobertura. Então, você falar de 30% não tem muita... O que a gente quer desenhar é uma estratégia. Qual é a melhor participação da ferrovia, ou a participação da ferrovia que gera o melhor custo logístico, quer dizer, que reduz o custo logístico. Nós vamos buscar essa melhor participação. Talvez depois que a gente conhecer melhor o mercado rodoviário, que é o grande desconhecido, a gente possa formular uma estratégia, uma meta de se atingir uma participação de ferrovia. Mas a tua expectativa, pensando no médio prazo, aí 5 anos, seria que em 5 anos já exista uma mudança aí na participação da malha ferroviária no transporte de cargas de quanto? Hoje seria cerca de 10, iria para quanto? Eu acho que a gente pode dobrar isso com facilidade, porque nós estamos projetando agora esse programa, nós vamos criar um eixo de ferrovia moderna de Recife até Porto Alegre, paralelo à BR-116 e 101, que são os eixos rodoviários de maior carregamento de carga e que pega a maior parte desse mercado de transporte rodoviário. E com a ferrovia aberta e com um pedágio, uma tarifa muito baixa. Então, assim, a ferrovia tem todas as condições de velocidade, de preços, para ser muito agressivo nesse mercado. Então, acho que a gente vai tirar muito caminhão da estrada. Ou seja, em 5 anos, aproximadamente... Eu acho que pode dobrar a participação da ferrovia. De cerca dos 10 de hoje, exceto minério de ferro, para 20%. Para 20%. O que significaria 30% de participação. O minério tem 10%, né? Tem 10%, entendi. Porque quando a gente faz essa projeção, assim, o minério não vai crescer e nem a meta de fazer essa participação só com o minério, né? Uma das grandes dificuldades para fazer grandes obras de infraestrutura no país, todo mundo fala, são as licenças que são necessárias para iniciar a obra, licenças ambientais, tribunais de contas, essas coisas todas. No caso da EPL, agora com esse plano todo, vai ser necessário fazer um regulamento à parte, uma legislação nova? É necessário algo ou dá para trabalhar num ritmo bom com as regras do jeito que estão? A minha percepção é que sim, é que dá para trabalhar. O que precisa ser feito e que está sendo feito? Ontem nós tivemos uma reunião com o TCU, vamos agora, semana que vem, ter reuniões técnicas, outros foram com os ministros, em que nós vamos já começar desde já a apresentar para o TCU o que nós estamos fazendo, como é que vai ser feito, qual é o modelo. De forma que assim, o TCU não vai tomar conhecimento disso daqui a 6 meses, quando eu entregar lá o estudo. Quando eu entregar o estudo, ele já vai saber exatamente o que contém o estudo e por que contém. Eu acho que isso facilita a análise que o TCU faz do projeto. A mesma coisa nós vamos fazer na área ambiental. Desculpe. O ministro Paulo Sérgio está marcando uma reunião com a ministra Isabela para que nós começamos a discutir com o meio ambiente os projetos que nós vamos fazer para que o meio ambiente nos sinalize quais os cuidados que tem que ser tomados na elaboração desse projeto para que o processo de licenciamento seja mais ágil. Ou seja, no momento pré-licitação, ainda na fase de estudos, os órgãos reguladores e de controle serão convidados ou serão procurados a participar do processo. É isso. Nós fizemos isso no trem de alta velocidade e foi muito bem sucedido. Antes de definir o traçado do trem de alta velocidade, nós sentamos com todos os órgãos do meio ambiente para dizer, nós vamos fazer um trem, onde quais são as restrições ambientais, quais são os cuidados que nós temos que observar na definição do traçado. E essa equipe da área do meio ambiente, ela acompanhou todo o processo até hoje. Então, tem uma experiência bem sucedida disso que a gente quer repetir para os outros projetos. Mencionou o trem de alta velocidade, o chamado trem-bala. Por que o Brasil precisa de um trem-bala para passageiros e não de um trem, talvez apenas de alta velocidade, que possa levar passageiros e carga também? Nós estamos fazendo as duas coisas, né? Assim, essas ferrovias novas, elas permitem a circulação de trens de passageiros numa velocidade de 100 a 150 km por hora.
No caso de trem de alta velocidade, no eixo Rio-São Paulo, o estudo que foi feito do governo brasileiro com o governo alemão no final dos anos 90, fez uma análise exaustiva de todas as possibilidades que tinha de atender a mobilidade no eixo Rio-São Paulo e concluiu que a mais adequada era o trem de alta velocidade. Eu costumo falar que nessa questão do trem nós temos que responder a 3 perguntas. A primeira, dá para não fazer nada em termos de mobilidade entre o Rio e São Paulo nos próximos 40 anos? Existe um consenso de que tem que se fazer alguma coisa. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer mais aeroportos, mais rodovias ou eu vou fazer ferrovia? Todo mundo acha que deve fazer uma ferrovia. Aí vem a questão seguinte, eu vou fazer uma ferrovia onde vão circular trens que eram utilizados no século XX ou nós vamos construir uma ferrovia olhando a realidade tecnológica do século XXI? Também todas as pessoas de bom senso acham que tinha que ser para essa tecnologia de hoje. Porque o esforço de construir a ferrovia, ele tem que ser feito para qualquer que seja a tecnologia. A diferença é que a ferrovia, para circular trens numa velocidade maior, ela tem que ter um raio de curva mais leve, ela tem que ter determinadas características diferentes do trem de média velocidade. A distância entre São Paulo e Rio também vai ter ferrovia que vai permitir aos trens circularem, trem de carga a 100, 150 quilômetros, nesse caso? Esse trecho está concedido, né? Hoje não tem, mas nós teríamos que fazer uma remodelação da linha existente. Hoje a linha existente seria transformada para atender esse tipo de trem com essa velocidade? Ela pode fazer. Hoje isso não está no programa, mas ela pode. Ela pode ser reabilitada para isso. Com o trem de alta velocidade... Por que ela não está no programa para carga? Porque não tem muito sentido. Não tem sentido eu fazer esse investimento ali para criar um sistema alternativo. Porque assim, no atendimento do trem de alta velocidade, vai fazer o atendimento regional, vai fazer o pinga-pinga, como é feito em todo lugar do mundo. Nós vamos ter o trem expresso e nós vamos ter o trem que para em todas as estações. Então, assim, não se vê necessidade de fazer esse tipo de remodelação para o transporte passageiro, porque você já vai ter uma ferrovia muito melhor. Não, mas para carga? Não, para carga ela já tem capacidade suficiente. Ela tem hoje uma ociosidade, a linha entre São Paulo e Rio tem uma ociosidade de quase 70%. Mas qual a velocidade que o trem trafega nessa linha? De carga? O trem de carga de 60, 40, 60, 70 km por hora. Isso atende? Isso não é pouco? Não, isso é um padrão, para carga é um padrão interessante. O problema dessa linha é que nós temos, e é um problema de resto de toda a malha, é que nós temos hoje na malha brasileira, a cada 1,5 km, nós temos um cruzamento da ferrovia com uma rodovia ou com uma rua. Então, e a maior parte desses cruzamentos não tem uma sinalização adequada, não tem, elas são feitas em nível, então um dos dois tem que parar. Então, assim, essas intervenções vão permitir melhorar o desempenho da ferrovia. O leilão está marcado para o ano que vem, 29 de maio de 2013, é isso? Trem de alta velocidade, sim. Já houve vários anúncios de, enfim, projetos, etc., e preços e valor desse projeto todo. Hoje em dia, qual é o valor que se estima que vai ter a construção aí do trem-bala entre São Paulo e Rio? Assim, nós estamos licitando agora a operação e a tecnologia. E esse operador, ele vai ter o compromisso de pagar pelo uso da infraestrutura. Nós sempre dizemos, o estudo não mudou nada, tá? Então os valores são os mesmos. Assim, o que a gente sempre disse é que... O valor são 33 bilhões de reais, é isso? A preço de 2008. Né? Tem uma correção já que o senhor trabalha dentro da EPL, desse valor de 2008? Não, a correção é pelo IPCA. Pelo IPCA. Hoje daria alguma coisa em torno de 20%, 25%. Assim, mas é atualização monetária, não é revisão de valor do trem. Mas assim, a gente tem uma expectativa, e esse é o valor mínimo que vai para leilão, que o operador pague, em termos de valor presente, 27 bilhões pelo uso da infraestrutura ao longo da concessão. O custo orçado da infraestrutura está em torno de 26. Então, assim, vamos ver o resultado do leilão, mas como esse é o preço mínimo, se sair pelo preço mínimo, nós temos aparentemente um projeto equilibrado. O que nós vamos receber do operador é suficiente para pagar a infraestrutura.
nós vamos começar agora a fazer o projeto executivo dessa infraestrutura. O projeto executivo, ele trabalha com uma precisão maior no orçamento. Assim, depois que você tem o projeto executivo, a variação é em torno de 3%, 5% no máximo. Nós vamos saber o preço real e saber se nós realmente cometemos um erro muito grave nesse orçamento da infraestrutura agora, quando nós tivermos o projeto executivo concluído no final do ano que vem. Mas a expectativa é uma variação de até 5%, é isso? Não, quando nós concluirmos o projeto executivo, nós vamos saber exatamente qual é o orçamento da obra. Entendi. Hoje, o que se fala muito do orçamento da obra, ninguém apontou erros formais ou técnicos no estudo de engenharia e no orçamento que nós fizemos da infraestrutura. E isso vem muito das grandes empresas de construção civil no Brasil, o que eles falam é que tem um risco muito grande de não ser aquilo, certo? Assim, não pode ter uma falha geológica que implique num custo muito grande na hora que eu vou fazer um túnel e eu descubro que lá passa um rio debaixo da terra e que pode... Então, assim... Agora, a chance de socorrer é enorme, né? Não, é muito pequena, porque nós fizemos uma sondagem. Assim, nós não fizemos uma sondagem suficiente para fazer um projeto executivo. E nós não estamos falando de uma região onde ninguém nunca construiu nada. Nós temos ali dutos, nós temos estradas, nós temos ferrovias. Então não é uma região que tem uma geologia desconhecida. E nós fizemos um estudo geológico, que agora nós vamos aprofundar, porque agora nós vamos fazer o projeto executivo. Então, assim, se tiver esse erro, nós vamos saber e vamos corrigir. O projeto executivo vai ser montado no sentido de incentivar algum tipo de tecnologia específica para o trem-bala brasileiro? Nós vamos selecionar a tecnologia antes, né? Quando nós concluirmos o projeto executivo, nós já vamos saber qual é a tecnologia que ganhou a licitação da operação. Então, o projeto será, sim, customizado para essa tecnologia. Mas a licitação, ela vai ser montada de forma tal a incentivar determinados tipos ou um determinado tipo de tecnologia? Não, na licitação da infraestrutura, nessa agora não. Na infraestrutura, na licitação da infraestrutura, a ideia é que a gente licite a infraestrutura em lotes. Nós vamos dividir esses 500 quilômetros em 7, 8 lotes, de forma que nós vamos contratar 7, 8 empresas de construção para fazer essa infraestrutura. E num processo aberto à disputa internacional. Nós queremos grandes empresas, queremos empresas que tenham confiabilidade na execução do projeto, mas vai ser um processo disputado. E por que os 7, 8 lotes? Porque isso permite você fazer simultaneamente toda a ferrovia, o que abrevia o prazo de construção. Falando de ferrovias, tem uma informação que o governo pretende eventualmente retomar um trecho de ferrovia que foi concedido à iniciativa privada da região metropolitana de São Paulo até Santos. Primeiro, isso é um fato e como vai se dar esse processo? Eu até agradeço você me dar a oportunidade de responder essa pergunta, porque eu acho que é um ponto que anda mal esclarecido. Assim, antes de anunciar o programa, nós conversamos essa possibilidade com todas as concessionárias e todas estão de acordo com isso. O que acontece é que no contrato de concessão que existe nesses antigos, não tem instrumentos para que elas façam o investimento e nem é o foco de negócio delas fazer um investimento que vai remodelar toda a ferrovia, que é um investimento pesado. O que nós acordamos com eles, nós vamos assegurar a eles que nessa infraestrutura que vai ser remodelada, vai ser assegurado a eles circular os trens para cumprimento das metas que eles já têm acertado com a agência. Eles têm metas de transporte, ele devolve esse trecho e a gente assegura para eles que eles podem circular o trem para cumprir a meta deles. Existem situações, em São Paulo é uma situação... Mas eles estão de acordo, os concessionários? Então, assim, acho que vai ter ainda um processo de negociação ainda. Por que eu estou perguntando isso? Porque é um trecho que foi, enfim, concedido por X anos. Agora o governo acha que não foi muito bom e pretende reassumir, mas ainda assim dá aos concessionários atuais o direito de ter o cumprimento da meta deles. Mas isso não cria uma expectativa talvez ruim para o futuro, no sentido de que novos concessionários vão olhar, bom,
está acontecendo isso aqui, será que eu ganho uma licitação, depois vão querer de volta? Isso não cria uma instabilidade grande? Não, é o contrário, porque assim, você pega, por exemplo, a ligação de São Paulo, Porto Alegre, ou de Belo Horizonte, Salvador, ou de Salvador, Recife. Quantos trens passam nessas ferrovias hoje? Passam 1, 2 trens por semana, certo? Então, eles são responsáveis hoje por ter um trecho, por manter um trecho em que as condições daquele trecho não propiciam você intensificar o tráfego, porque ele não é competitivo, porque o trem anda muito devagar, porque não tem segurança para você trazer cargas, por exemplo, petroquímicos, que é uma carga que tem nesse eixo grande. Bom, quando o que nós estamos fazendo é pegar, então assim, não adianta eu ter ligando São Paulo, Porto Alegre, ou Salvador, Belo Horizonte, uma ferrovia do século XIX. Eu tenho que ter uma ferrovia do século XXI. E nós vamos assegurar para eles que esses 2 ou 3 trens que eles passam por semana nesses trechos vão circular numa ferrovia muito melhor, certo? Então, e vai ampliar o universo. Eles vão poder também comprar capacidade nessa ferrovia e vão ampliar o escopo de negócio deles. Nós estamos falando do trecho que sai de onde até onde? De São Paulo até onde? Esses trechos que têm essas características que você está falando é o que vai de Recife, Salvador, Belo Horizonte, de Vitória ao Rio, que são trechos em bitola estreita, construídos no século XIX e que praticamente não são utilizados. São Paulo, Porto Alegre, a mesma coisa. Ferrovia antiga não é utilizada. O único trecho que é utilizado, mas também com graves restrições, é o de São Paulo. Que é de São Paulo até Santos. Que foi proposta da concessionária, inclusive. Ela que propôs que viesse o eixo... Porque nós estávamos discutindo o ferroanel, o sul e o norte. E ela falou assim, por que não faz um tratamento do conjunto todo? E nós achamos que era boa ideia. O que vai acontecer? O governo vai reassumir esses trechos? Não, elas devolvem o trecho, aí nós vamos... Termina a concessão? Não, assim, eles têm dois contratos, um de arrendamento dos ativos e um de concessão da prestação de serviço. Isso. No contrato de arrendamento, eles podem devolver trechos que estão arrendados. Ele falou, não me interessa isso, eles têm esse direito de devolver trechos. O que eles têm que fazer é indenizar pelas perdas que eventualmente tenham ocorrido em função de não ter sido mantido ou ter sido abandonado, alguma coisa desse tipo. Mas eu queria insistir no caso de São Paulo, porque assim, hoje a MRS passa dentro de São Paulo de madrugada. Assim, porque durante o dia, em função da segurança do transporte de passageiros, ela não pode circular trens de carga e não pode. E os trens de carga que circulam têm restrições de tamanho, de peso e tal. Com a construção do ferroanel e com a melhoria do acesso a Santos, o volume de negócios que vai ter, não só para a MRS, mas para a LL e para qualquer outro usuário ou operador que queira usar, vai ser muito grande. Então, assim, todo mundo ganha nesse processo. Ninguém está reclamando? Eu, até agora, não recebi nenhuma queixa. Das atuais concessionárias? Não, assim, isso foi discutido com eles antes. Eles não têm razão. Assim, existe sempre uma forma correta de você fazer a coisa, em que você não impõe nem prejuízo, nem você leva prejuízo com a negociação. Ao todo, negociação. quantos quilômetros de ferrovias vão ser reincorporadas para essas melhorias, etc., que hoje estão só com a iniciativa privada, foram concedidas ou arrendadas? 6, 7 mil. 6, 7 mil quilômetros. Então, hoje arrendadas ou concedidas, ou as duas talvez coisas? Menos, assim, eu não tenho essa conta exata, mas eu acho que pelo menos 5 mil quilômetros. Voltam para o governo, daí para fazer... não voltam para o governo, né? Eles vão direto para a concessão. Assim, nós vamos contratar uma concessionária... Uma outra concessionária, quer dizer... Não, é uma concessionária que vai pegar esses trechos que são em bitola estreita, com o perfil de 1900, e vão trazer para o padrão do século XXI em bitola larga. Certo? Então, esses trechos serão concedidos a uma empresa que vai reabilitá-los. Eles estão concedidos, saem da concessão atual? Eles saem de uma concessão no modelo em que a prestação de serviço e a concessão é junto e vão para outra concessão com outro modelo. Mas nesse pit stop aí tem um momento que o governo fica responsável por eles nessa transição? Não, até o segundo concessionário entrar, a concessionária permanece com a guarda do ativo. Aeroportos, parece que o governo está propenso a, pelo menos é o que a gente ouviu aqui em Brasília, a interromper só esse modelo de concessão que foi feito já agora e talvez procurar um outro tipo de modelagem que haverá um sócio privado junto com a Infraero que se mantém majoritária. É isso mesmo?
Eu não tenho essa informação e não tenho essa definição ainda. O modelo da Infraero se associar a operadores é o modelo que foi feito nos outros aeroportos, né? Assim, a discussão que eu tenho assistido, que você colocou, se é 49% ou 151%. Isso, justo. Assim, eu acho que não tem essa decisão. Eu não tenho participado das discussões de aeroportos. Mas não me parece de ter essa decisão já. O cuidado que vai se tomar é porque essa é uma oportunidade da Infraero se associar com a tecnologia de ponta, com os operadores de ponta. Uhum. Né? Então, assim, a qualificação dos operadores nas próximas concessões, seja em qualquer modelo que for, vai ser um item importante. Houve uma certa insatisfação em alguns setores do governo com o resultado das concessões daqueles 3 aeroportos que já foram feitos, Brasília, aqui, Guarulhos e Campinas. Ficou-se muito satisfeito dentro do governo com o resultado da concessão, as empresas, o porte delas, as que ganharam, etc. O que aconteceu? Houve alguma coisa que deu errado ou não? Não, assim, a gente, inclusive agora no trem de alta velocidade, nós estamos tomando cuidado. Assim, você tem que trazer para esses processos o estado da arte naquela área. E eu acho que Isso não aconteceu nessas 3 licitações? Não houve essa exigência de qualificação de empresas para entrar no processo, que elas fossem o que há de melhor em termos de então operação. Foi um erro? Foi um erro. E agora, para corrigir isso, nos próximos haverá essa exigência? É só tomar isso cuidado, só não cometer de novo o mesmo erro. Uhum. Como corrige esse erro cometido? Exigindo qualificação de quem vai participar. É o que nós estamos fazendo. Não, mas no caso das que já foram, Brasília, agora... Aí nós temos que... assim, o fato de ter grupos que são menores ou que não operam grandes aeroportos, não quer dizer que isso vai ser um fracasso ou que isso vai ser ruim, né? Quer dizer, não foi desejável. Não era... assim, a Infraero tinha a oportunidade de trazer a tecnologia de ponta de operação de aeroporto no mundo e não trouxe. Não quer dizer que esses operadores sejam ruins. Quer dizer só que eu pedi uma oportunidade de ser mais seletivo nessa operação. Que é o que a gente está fazendo. No trem de alta velocidade, a gente não está aceitando operador com menos de 10 anos de experiência. No caso dos aeroportos, os próximos agora haverá essa exigência, e sobre se a Infraero vai ter 49% ou 51% na operação, essa não é uma decisão tomada ainda? Ainda que eu saiba, não. Eu estou te dizendo que eu não tenho participado de todas as reuniões. Assim, estou mais ocupado com esse programa que já foi lançado e com a estruturação da empresa, não tenho participado dessas discussões. Mas até onde eu sei, não tem essa decisão final ainda. A sua preferência seria por qual modelo? Se tivesse que opinar. Eu não acho que essa é uma questão fundamental. Assim, eu não acho que isso isso faz tanta diferença. Assim, a minha opinião pessoal é que isso não é uma coisa... Assim, o que é o principal? O principal é você ter um bom parceiro e você ter um bom programa para o aeroporto. Isso faz a diferença. O governo federal se incomoda um pouco quando se fala sobre a semântica desse processo todo, não é? Porque o governo fala nas concessões para a iniciativa privada, daí vem a oposição e diz, não, isso é um processo muito semelhante, se não igual à privatização que houve no governo Fernando Henrique. Isso é só uma questão semântica? É tudo igual mesmo? Não, o que existe diferente, assim, o serviço público, você tem uma história de concessão, assim, você não pode falar assim, estou privatizando porque eu estou concedendo linha de ônibus. Sempre foi concedido, sempre foi iniciativa privada, sempre foi um serviço público e sempre foi operado. E isso nunca foi chamado de privatização. O que foi a grande chamada de privatização quando ocorreu um programa dessa natureza foi a venda de empresas, né? Se vendeu a Vale, se vendeu empresas telefônicas. E que é um processo diferente. Você vender ativos não é a mesma coisa de fazer concessão. Agora, você criar um genérico de privatização e chamar as duas coisas da mesma... só você tá dando o mesmo nome para duas coisas que são diferentes, mas assim, são diferentes. Não é tudo privatização, na sua opinião, não é só uma questão semântica, então. Eu acho que... Não, assim, todos dois eu estou transferindo para a iniciativa privada alguma coisa. Numa eu estou transferindo um serviço, que depois, no final da concessão, volta para mim. Quando eu estou vendendo um ativo, aquilo nunca mais volta para mim. Certo? Aquilo eu estou transferindo definitivamente para alguém um ativo. É diferente, ou não?
Tem alguma nuance aí, pelo menos. É isso que é. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que tem relação com a política um pouco. O Senado, no início desse ano, em março, rejeitou a sua recondução para a NTT. O governo federal, é sabido, tem maioria ampla no Senado da República. O que aconteceu? O governo não se empenhou, os líderes dos partidos governistas, grandes lá no Senado, não se empenharam pela sua recondução para a NTT nesse episódio? Eu não sei. Eu não acompanho, assim, não é uma área que eu transite com desenvoltura, eu não conheço, eu vi a votação pela televisão, acho que se criou um ambiente assim, que é falso a meu respeito, e tem, assim, o Congresso tem a sua atuação política, tem uma relação com o governo. Assim, eu não sei qual é a razão, a motivação do Senado para me rejeitar, mas assim... Foi notório nesse episódio, né, a beligerância com que o senhor foi tratado por parte do senador Roberto Requião, que é do PMDB do Paraná, ele é do PMDB, o PMDB faz parte do governo. O que aconteceu? Por que o senador Roberto Requião faz tantos óbices ao seu nome? Eu, sinceramente, eu não sei. Assim, eu não tenho uma relação com ele, não tenho uma história de ter tido algum tipo de envolvimento meu em alguma coisa que eu tenha feito Ele alega que queria construir uma ferrovia quando era governador lá por um determinado preço, mas o senhor, por intermédio, enfim, da NTT, à época, dizia que o custo era maior, houve uma divergência em relação a isso. É isso mesmo? Não, assim, isso inclusive eu tive a oportunidade de explicar no processo que o ministro Paulo Bernardo moveu contra ele e que ganhou na Justiça. O que aconteceu é que quando a gente lançou o PAC, existia a necessidade de fazer uma intervenção, de fazer melhorar o acesso para Paranaguá, que beneficiaria uma concessão estadual do Estado do Paraná. Existiam duas opções para isso. Uma, que era a ligação que já existia, que era usada pela Ferroeste, e uma outra que era uma ligação nova, a construção de uma ferrovia nova. Quando nós fomos, e aí fui eu e o ministro Paulo Bernardo para discutir com ele qual era a melhor opção na visão do Estado. Nós fomos lá com o processo em aberto, para que ele dissesse qual era a melhor opção. E na época, ele disse que tinha tido um contato com a LL, e ele começou a dizer, vocês querem fazer isso, isso e isso. Eu sei, inclusive foi uma reunião que acabou rápido, porque nós nos retiramos, porque ele falava, não é isso, governador, nós estamos propondo, nós queremos saber qual é o trecho, e depois desse trecho é uma concessão da Ferroeste. É ela que vai ter que fazer isso. Existe a possibilidade de fazer isso com vários modelos. E ele insistia na tecla. Ele chegou a ligar para o secretário de infraestrutura dele para falar assim, quer ver que esse negócio custa 150 milhões e não 500? Nós não tínhamos valor. No PAC nós tínhamos colocado um valor que era para contemplar a possibilidade de fazer as duas coisas. Ele ligou para o secretário confirmou que o valor era perto do que a gente tinha falado e não do que ele estava falando. Ele desligou o telefone e continuou falando a mesma coisa, nós nos retiramos da casa e foi embora. Depois que nós saímos, ele botou na imprensa um monte de coisa, fez... O ministro Paulo Bernardo processou e ganhou. E ele está indenizando o ministro Paulo Bernardo. Será que não tem risco agora de, no Senado, por conta desse problema que já existiu, haver um problema político e a medida provisória que criou a EPL e fez todo esse plano, que ela seja até rejeitada? Eu acho que seria lamentável se isso ocorresse, porque isso afronta o que a sociedade toda e todos os agentes que estão envolvidos em logística acham que deve ser feito. Mas, assim, eu não tenho desejo pessoal com relação a isso, acho que nesse episódio o senador Roberto Requião está equivocado. Em todos eu acho que ele está equivocado. O senhor já disse em outras entrevistas que, às vezes, tomou alguma bronca da presidente Dilma Rousseff. Como é que é a sua relação com ela e que tipo de pedidos ela faz para o senhor no dia a dia aí das suas relações com ela? A minha relação com ela não é uma relação dia a dia, eu só encontro com a presidenta em reuniões de trabalho e geralmente com um grupo grande de pessoas. Quer dizer, eu não tenho um contato pessoal e reuniões privadas com ela, eu nunca tive.
assim, nessas reuniões de trabalho já ocorrem discussões e eventualmente, nós levamos projetos que têm fragilidades. E as broncas são em função da gente não ter tido os cuidados necessários para levar um projeto mais consistente. É muito isso. Eu não tenho uma relação pessoal com a presidenta, nunca tive. Muito bem. Bernardo Figueiredo, presidente da EPL, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.